Kuroro atualmente está no que parece ser sua caçada final. Ficar mais forte para se vingar de Hisoka, aquele que tirou tudo dele. Mas no meio disso, a perda se torna inevitável. E a forma mais dolorosa que Kuroro pode vivenciar isso é as mortes dos membros da trupe. E parece que as fortunas lidas em York New, que tinham um prazo de validade, ainda estão ativas, como uma maldição, e prontas para ceifar a vida das aranhas. Mas como isso é possível? Quer saber mais da morte da trupe fantasma? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo, talvez não muito legal, a morte da trupe fantasma. Fiz um do Kuroro, que ele está se afundando, e as coisas parecem se intensificar. Por quê? As fortunas lidas em York New, elas tinham prazo de validade, 4 semanas. Porém, o que acontece quando um dos membros da trupe morre da mesma forma que foi profetizado muitos meses depois? Será que elas ainda estão ativas? Nem post-mortem é possível? Maldições? Assiste até o final, porque esse vídeo aqui traz muitas coisas legais. Inclusive o que aconteceu com Neon Nostrade. Ela está morta, mas quem fez isso? Assiste, tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Se é novo no canal, assiste na maciota. Se gostar, peço para você se inscrever. Se você é um caçador nível Jim Freaks, primeiro vota no Mangão aí no Prêmio Best. Ajuda a gente a ganhar esse prêmio. Subir lá no palco, pegar o troféuzão, fazer um discurso nível Kuroro. Clica aí, leva 10 segundos. Me dá essa força, tá bom? Recadinho dado, vamos lá falar agora sobre a morte da trupe fantasma. Então vamos lá meus amigos, uma teoria muito forte ronda atualmente Hunter x Hunter, que a fortuna da trupe fantasma ainda pode ser relevante. Ou seja, isto significa mortes de grande parte dos membros da aranha. E para quem não se lembra muito bem disso, no arco de York New, Kuroro roubou a habilidade Lovely Ghost Reader, ou o adorável escritor fantasma de Neon Nostrade. Filha do mafioso Light Nostrade, a família Nostrade era uma organização mafiosa que era bem recente. Mas Light, ao usar astutamente a habilidade de adivinhação da sua filha Neon, conseguiu aumentar bastante a sua posição na comunidade mafiosa, ao ponto de até mesmo os 10 dons buscarem o conselho da sua filha. E o adorável escritor fantasma funciona da seguinte maneira: as fortunas que Neon lia assumem a forma de um poema com 4 ou 5 estrofes de 4 linhas cada. Cada verso representa uma semana do mês atual. E normalmente os eventos referenciados no poema estão presentes como metáforas. Fortunas desfavoráveis sempre contêm conselhos para se conseguir mudar isso. E o infortúnio pode ser evitado se os avisos forem ouvidos. O custo disso é que Neon não pode prever seu próprio futuro. York New, olha só, se passa em setembro de 1999. Então isso significa que depois de setembro acabou. As previsões não importavam mais para a trupe, mas o Togashi sutilmente deixou algumas pistas curiosas que nos levam a acreditar que as fortunas da trupe se tornaram um caso pra lá de especial. A maioria das previsões falava sobre a aranha perder metade dos seus integrantes. E na época que o Kuroro fez essas previsões, isso se aplicava aos 12 membros. A aranha tinha 13 no total naquela época, mas o Kuroro não contava porque ele mesmo não conseguia mais prever o seu próprio futuro. Com a morte de Uvogin, mais 5 mortes devem se seguir. Isso também significa que os irmãos Zoldyck atualmente não contam, já que eles não eram membros na época da leitura. Feitan, Finks e Kortop não conseguiram prever seus futuros em York New devido à falta de informações. E nunca nos é dito nada sobre Maki, Franklin e Bonolenov. No entanto, depois que tudo acabou, o Kuroro pergunta se mais alguém recebeu uma previsão de morte e ninguém responde. E pra mim galera, isto significa que algumas das pessoas que não receberam suas fortunas podem estar nessa lista. É provado pelo fato de que Kortop encontrou seu fim pelas mãos de Hisoka antes de Shaunark, mesmo sem ele ter uma previsão. Dos 4 que faltam morrer atualmente no mangá, apenas 2 estão vivos. Um deles é Shizuku e o outro pode ser Feitan, Finks ou Nobunaga, que estão mexendo ali com a Reli. Agora, das 3 previsões que obtivemos, 2 aconteceram com bastante precisão. As mortes de Pakunoda e Shaunark, que aconteceram justamente como as fortunas previram.
Embora a morte de Shalnark tenha ocorrido muito depois que o poder da fortuna deveria ter acabado. E aqui mora o mistério. A luta de Hisoka e Kuroro ocorreu meses depois da leitura de York New. Mas por algum motivo Shalnark morreu exatamente como Kuroro previu usando o escritor fantasma. A fortuna de Pakunoda mencionava que ela deveria fazer uma escolha entre traição ou orgulho em uma sala apertada que presumivelmente era a aeronave onde ela estava, junto com o ceifador que era Kurapika ao seu lado. Ela escolhe vingança e morre. Mais interessante agora, a fortuna de Shalnark menciona que ele não deveria fazer uma ligação nem atender o telefone. E após a luta de Kuroro com Hisoka na arena, ele fala ao telefone com Kuroro enquanto espera por Kortope. E após a conversa, seu telefone toca mais uma vez e Hisoka o mata. Então originalmente as previsões cobriam apenas o período de um único mês. Mas se há algo no mundo de Hunter x Hunter que pode mudar repentinamente as regras e condições, é o NEM. Mais precisamente se envolver post-mortem NEM. Mais à frente na trama ficamos sabendo que a morte de um usuário de NEM não resulta necessariamente na cessação das suas habilidades. Muito pelo contrário, pode fazer inclusive com que habilidades pré-existentes se tornem ainda mais poderosas e perigosas. Um bom exemplo do NEM post-mortem surge com Terpsichora, que era a habilidade de Pitou. Ela manipula o cadáver sem cabeça de Neferpitou, mostrando que além do ódio, qualquer emoção poderosa o suficiente perante a morte do usuário pode resultar em NEM post-mortem. Terpsichora de Neferpitou assumiu o controle do seu cadáver decapitado por lealdade a Meruem. E por que estamos falando de NEM post-mortem aqui? Porque Neon Nostrade morreu. Sim, meus amigos, facilmente perdível esse fato aí para quem acompanha Hunter x Hunter há longos anos. E devido às pausas de Togashi esquece algumas coisas. Mas no capítulo 377 temos uma revelação e tanto. Shizuku perde a Kuroro para ler sua fortuna dentro do navio baleia. Mas o Kuroro diz que infelizmente não pode mais fazer isso. Porque o adorável escritor fantasma subiu do segredo do bandido. E uma habilidade só sai do livro de Kuroro por um único motivo. O poder roubado só é apagado quando seu dono original morre. Ou seja, Neon Nostrade está morta. E isso ocorreu fora das telas. Mas quem a matou? Bom, no capítulo 149, durante o arco da Ilha da Ganância, temos a última aparição de Neon no mangá. Vemos ela na cama se perguntando por que ela não consegue mais usar a sua habilidade que foi roubada pelo Kuroro. Na sequência, vemos Light, seu pai, completamente transtornado por ela perder sua habilidade. Ele pirou. Então as teorias mais aceitas aqui são três. A máfia matou Neon por não entregar fortunas já pagas ou por retaliação. Hisoka matou ela para remover a habilidade de Kuroro e com isso enfraquecer ele. E por fim, seu próprio pai tirou a vida dela, porque ele estava em um ponto de ruptura. E para Light o que importava era o poder, o dinheiro e a habilidade, não sua filha. Ele pode realmente ter surtado e tirado a vida dela. Sua família mafiosa dependia completamente da habilidade. Então uma família rival ou seu pai são opções válidas para essa teoria. Claro, existem diversas opções, como o Kurapika ter achado algum exorcista de NEM capaz de tirar isso do livro do Kuroro. Mas as mais próximas do aceitável são realmente a morte. Por quê? A habilidade só sai quando o usuário morre. Então, meus amigos, sabíamos antes o limite do tempo da adivinhação, 4 semanas. Mas depois Togashi introduziu o conceito do NEM, ficando mais forte após a morte se um sentimento intenso estiver envolvido. E basicamente, se Neon morrer por conta da loucura do seu pai, isto poderia transformar suas profecias em maldições. Ao invés de fortunas que podem ser mudadas, isso gravaria seu destino em mortes específicas. E isso fica curioso quando vemos que Shalnark morreu atendendo o telefone, assim como sua fortuna o avisou. E isso pode afetar também a fortuna de Kuroro, que dizia sobre ele perder metade das aranhas. Kuroro atualmente ele entrou numa espiral escura quando a sua máscara de atuação começou a se romper. Ele não se importa em morrer, mas não consegue lidar quando isso ocorre com seus companheiros. Shizuku, uma das últimas com uma fortuna de morte, tem algo curioso com os eventos atuais. Kuroro quer roubar os tesouros nacionais de Kakin para aumentar a sua habilidade. E a fortuna de Shizuku em York New dizia que ela se juntaria a um aliado como uma oferenda e morreria em uma sala com mercadorias obscuras. Mais do que isso, temos Tseridone Hi, um psicopata que se interessa em matar jovens mulheres bonitas e tem
mercadorias obscuras no seu quarto também. Ele poderia matar Shizuku, imagine o impacto disso. Acho suspeito que o Togashi tenha evitado nos contar sobre o destino de Neon nesse ponto. E o Kurapika se tornando cabeça da família Nostrade de repente. Enquanto o vemos explicar todos os outros pequenos detalhes sobre tudo. Então pode haver mais contexto sobre isso que gira em torno de Kuroro, da trupe e da quebra das regras do adorável escritor fantasma. E para deixar tudo mais sinistro, com bandeiras de morte içadas para todos, Shizuku, após pedir para o Kuroro ler sua fortuna, faz uma brincadeira meio sem graça ali com ele. De que o livro do Kuroro parecia bastante um Death Note. Já assistiram essa série, né? Um livro ao qual você escreve o nome das pessoas e ela vem a morrer. E Shizuku faz essa brincadeira, ou seja, todos que param no livro de Kuroro acabam morrendo. O Kuroro então embarca agora nessa jornada espelhada de Kurapika. E faria sentido que toda a família dele fosse tirada ao longo de sua jornada. Pensando de uma forma mais lógica sobre esse resultado inclusive, o próprio Hisoka também preferiria deixar Kuroro por último para lutar, para que ele pudesse provocar Kuroro com as mortes dos seus aliados. Tudo para irritá-lo durante a luta. Kuroro é aranha, mas a aranha não é o Kuroro. E é nisso que o Kuroro acredita. E é por isso que ele é egoísta e altruísta. A luta dentro de Kuroro Lucifer entre suas emoções pessoais e sua dedicação à sua aranha ideal está chegando ao ponto de ebulição. E acredito que quando ela finalmente explodir, vai mudar tudo na guerra pela sucessão. E vai afetar a todos, mas com ele pensando que tem tudo planejado para a aranha viver após a sua morte, seja lá o que isto signifique, as coisas se intensificam. O destino de Kuroro está fadado ao fracasso, porque cada membro morto afeta mais e mais a sua mente. E não é uma vitória. O Crisântemo Murshikai, deitado no chão ao lado dos olhos escarlates ensanguentados, você permanecerá supremo, mesmo depois de perder metade dos seus membros. E é isso, meus amigos. Será que as fortunas estão ativas? O que você acha? Acredita que é possível ter uma alteração na habilidade com nem post-mortem, dela saindo apenas de fortunas? Previsões que podem ser alteradas para uma maldição que acaba agravando o seu destino ligado diretamente à morte? Eu acho muito interessante, principalmente quando pegamos algumas pistas deixadas aí pelo Togashi. Shaunark morrendo atendendo o telefone e também depois Neonostrade morrendo fora da tela. Como assim? Era uma personagem bem importante pro arco, ele não mostrou. Pode revelar mais à frente o que aconteceu com ela, mas eu gosto disso, que metade das aranhas devem acabar morrendo. O quanto isso vai influenciar o Kuroro, que já está morrendo por dentro com a morte dos membros originais. Interessante, né? O Togashi ele lida muito bem com essa mudança, malícia, o quanto a humanidade pode ir ao fundo do poço. Em Yu Yu Hakusho ele já fez isso de uma forma muito brilhante com o Sensui, mas também construiu isso agora de uma forma muito incrível em Hunter x Hunter, onde é o ápice aí da sua escrita. Ele está fazendo com o Kuroro algo muito parecido, desde o capítulo negro, a morte de Sarasa, que influenciou a criação da trupe fantasma, e agora com as mortes dos membros originais. É realmente um personagem para ser estudado, um dos meus favoritos. Espero que o Kuroro não morra, mas se ele sobreviver sem seus companheiros, o que será dele? O que será da aranha? Deixa suas teorias aqui e se gostou desse vídeo deixa o like. Até a próxima, valeu por assistirem.